uma vez aqui no 7 Minutos, no estúdio do Sigma, a gente traz o podcast Livro Aberto. E hoje temos a satisfação de receber aqui uma pessoa que todos têm curiosidade de saber. Conhecem, vê, assistem ele sempre, o acompanham, mas muitas coisas não sabem dessa pessoa. E eu, particularmente, sempre curioso. Aliás, o pessoal está me chamando aí do fofoqueiro da vez. Eu não gostaria de ser, mas a gente fica aqui querendo saber mais. Com muita curiosidade, hoje eu recebo Rubinho para os amigos e Rubens Ottoni para a sua área social, né, que é conhecido aí pela comunidade como Rubens Ottoni. Rubens Ottoni, deputado federal, uma pessoa da nossa comunidade, sempre presente na comunidade goiana. Seja bem-vindo aqui no Livro Aberto. Uma satisfação poder aqui participar com vocês desse espaço renovado, espaço privilegiado. Fico muito satisfeito, feliz de poder conviver com vocês aqui um pouco ter o privilégio de poder partilhar com vocês desse espaço. Rubinho, quando jogava futebol, uma agilidade, rapaz, um camarada ágil, rápido. E depois, na política também, foi rápido, né? Subiu rápido. Como era o Rubinho quando era criança? Olha, Bento, eu nasci em Goianésia. Goianésia. Nasci em Goianésia, mas vim novo para Anápolis, né? Cheguei em Anápolis com 5 anos. Meus pais vieram para cá na busca de condição melhor de estudo para os filhos. E eu cheguei aqui com 5 anos para começar a estudar, né? E aqui em Anápolis é que eu cresci, né? E aqui a minha infância na década de 60, né? Cheguei em Anápolis em 61. Já comecei a estudar em 62. Fiz o meu estudo primário na Escola Paroquial de Santana, ali no fundo da Igreja Santana, a escola tocada pelas irmãs franciscanas. Então, ali eu fiz o primário, 2 anos do primário eu fiz no grupo escolar de aplicação, que foi um grupo que foi fundado ali dentro da antiga Escola Normal. A Escola Normal naquela época era onde é hoje a UEG do Jundiaí, o campus do Jundiaí. Ali no início era FACEA, a Faculdade de Ciências Econômicas, funcionava durante o dia a Escola Normal e à noite a Faculdade de Ciências Econômicas. E ao lado lá construíram um grupo escolar. E eu, como morava ao lado, aí passei a estudar lá nesse grupo escolar também. Então a minha infância foi aí no estudo e na brincadeira, né? Nas coisas normais. Depois, vencendo o primário, eu fui fazer o ginásio no Colégio São Francisco. E no Colégio São Francisco, então, eu pude desenvolver outras ações. E aí fiz o ginásio até o 2º colegial. Na época era ginásio e era 2º colegial, né? Isso, o estudo da época, né? Então era o primário, o ginásio e depois o colegial. Então no Colégio São Francisco eu fiz até o 2º ano colegial. Então esse foi a minha rotina aqui de infância, adolescência, né? Sempre focado muito nos estudos. Como era ali a região do Jundiaí naquela época? Quando nós viemos de Goianésia, meu pai construiu uma casa onde hoje só para você ter uma ideia, você vê, onde é a UEG do Jundiaí. Certo. E aonde é a UEG do Jundiaí, ao lado da faculdade, tem um ginásio de esportes, que hoje é da UEG. No lugar daquele ginásio de esportes, naquele lote, era a casa dos meus pais. Mas quando meu pai fez a casa ali, era a única casa daquele quarteirão. Então, eu mudei para ali e vi ali construir tudo que teve ali ao redor. A única coisa que existia ali por perto era o Senai. O Senai já existia, mas o restante não existia. Eu vi construir a Nadísio, que hoje já não tem mais, o Hotel Serra Dourada, aqui debaixo. Lá tinha a rodoviária, não era ali ainda. Depois que veio nem havia rodoviária. Antes da rodoviária foi construído um mercado municipal. Ali, na verdade, era um mercado municipal. Eu cheguei a conhecer. Pois é o mesmo prédio. Foi construído um mercado municipal que nunca
conseguiu se emplacar com o mercado municipal. Aí viabilizaram transformar aquele prédio grandioso que era do mercado municipal na rodoviária antiga, que depois virou NASA e depois foi demolido, né? Mas ali, você lembrou bem que houve um tempo que era a rodoviária da cidade de Porque a Anápolis. rodoviária era na Eugênio Jardim, lá em cima, né? Exatamente. Aí desceram, porque era muito pequeno, aí desceu para lá. Exatamente. Para aquele lugar que os Vieira que tomava conta, né? Isso Vieira, mostra que você não é muito novinho também não, né? Não. Então, aí preciso quase. trazer você aqui para o livro aberto aqui para contar as histórias. Mas me diz, e aquela parte de cima do Jundiaí? Hoje nós temos ali o SES e tal, ali era tudo Não tinha nada, não né? tinha nada. Eu vi construir ali a Faculdade de Ciências Econômicas, a Escola Normal, a Anadísio, né? Tudo ali, o Hotel Serra Dourada, depois o Mercado Municipal. Eu era criança e brincava ali no meio das construções. Para cima, praticamente não tinha nada. Quer dizer, tinha, mas era muito cerrado, a estrada de ferro passava logo acima, então ali era como se fosse um lugar muito distante. Só para você ter uma ideia, as pessoas que nos acompanham, ali, a Avenida JK, que passa ao lado da UEG, Inicia ali. ali não era a Avenida JK, ali era a rodovia, era a BR que vinha de Brasília. A BR que vinha de Brasília, ela vinha de Brasília e descia onde hoje é a Avenida JK. Então ali era a BR. Aí descia a BR pela JK, ali onde é a JK hoje, até chegar onde hoje é a Avenida Brasil, aí virava à esquerda e era a BR também. Então a BR era esse... Contornava e ia para Goiânia. A BR era essa. Então vinha de Brasília, descia a Avenida JK, até chegar onde hoje é a Avenida Brasil, subia a Avenida Brasil de hoje, que era também a rodovia, ia embora para Goiânia. Aí chegou um momento que resolveram fazer um contorno. O contorno de Anápolis, que era fazer a BR, saindo do trevo ali onde era a TCA, até chegar onde hoje é o trevo do Daia. Na época não existia nenhum nem outro. Aí fizeram esse contorno, me lembro de poder andar por ali, meu pai me levar para poder conhecer, ver a obra, o pessoal trabalhando, e quando fizeram essa obra, a pista que era essa que passava por dentro da cidade deixou de passar, aí passava por fora, aí virou a Avenida JK e lá embaixo virou a Avenida Brasil, né? Quando subia para Goiânia, porque para a direita não havia Avenida Brasil, só chegava até a Avenida Goiás ali e acabava. Interessante. E ali no lugar hoje que é Amazílio Lino, que hoje choveu e inunda tudo. Ali tinha algum poço que você gostava de pescar, tomar banho e tal? Não, eu nunca fui dessa... nunca ali tive oportunidade, não. Ali havia poço e o pessoal gostava de brincar muito. Não era bem ali onde é a Amazílio Lino. É onde era a rodoviária. No fundo da... Eu me lembro, tinha uma pontezinha exatamente, de madeira, né, exatamente, no ali. fundo da rodoviária, quer dizer, na época não era rodoviária, era o fundo do mercado municipal, que quando nós chegamos ali, o mercado municipal já estava sendo construído. Ali era um lugar de brincadeira nossa. E onde era a Anadísio, que hoje já não é a Anadísio mais, mas todo mundo sabe ali, conhece bem. Ciretran, exatamente. Ali, quando construiu a Anadísio, era fantástico, porque é uma obra grandiosa para a cidade de Anápolis. Mas ali, antes da Anadísio, ali era o terreno de brincadeira nosso. Ali era o lugar do futebol. Né? Ali era o lugar de jogar bola, ali reunia o pessoal. Tinha o pessoal que reunia de manhã, que estudava à tarde, reunia de manhã, quem estudava de manhã reunia à tarde, mas ali era a movimentação. O lugar das peladinhas lá. O dia todo. Então ali era... Quando resolveram construir a Anadísio, foi uma frustração total. Matou a brincadeira. Porque na verdade houve um tempo muito bom quando eles cortaram o terreno para poder fazer a obra, só que não fizeram. Então aí ela ficou um terreno macio e que as pessoas gostavam. Então aí ficou muito tempo
esperando construir a obra. E essa foi a melhor época para o futebol ali. Isso aí, nossa infância, Rapaz, foi que muito bacana. importante. Peladinho assim no chão era muito bom, né? É verdade. É, E naquela época não tinha quadra, né? A gente, não existia. Não existia, né? Eu vivi a outra época, que foi a época de começar a construir as quadras, e foi a época do auge do futebol de salão em Anápolis, que também participei ativamente. mas vamos lá, e o lugar que hoje é o fórum? Como era aquela região? Fórum, prefeitura, o lugar que é hoje? Como era aquilo ali? Ali era o brejo, né? Um brejo. Ali era um brejo, né? Ali era um brejo e que era um mato total. Era o fundo ali da rodoviária, que é da antiga rodoviária, e ali ia até a atual Avenida Goiás. Porque Certo. do outro lado não existia nada. Não havia Avenida Brasil para o outro lado. A pista terminava em cima do que é a Avenida Goiás hoje, né? A pista da Avenida Brasil, a Avenida Brasil Sul. Chegava até a Avenida Goiás, acabava. Não havia Avenida Brasil Norte. Então aquele tudo era um mato só, era um brejo, né? Um brejo de um lado da Avenida Goiás e do outro lado também, né? Então ali tudo era um brejo só. Você estudava no Colégio São Francisco. Hoje nós temos uma grande praça, chamada Praça do Ipiranga, que eu vivi lá, você também conviveu. Como era lá, aquela região? Eu vi aquela região sem ter nada também, né? Eu era menino, mas eu era criança ainda, eu tive a oportunidade de meu pai me levar na inauguração do estádio Irani Alves Ferreira. Olha só. Que é o estádio do Ipiranga, que depois foi, né, desmontado, e onde está o Parque do Ipiranga. Aí na época não havia clube do Ipiranga nem nada, que hoje também já não existe, mas depois, primeira coisa, construiu o campo de futebol. Depois foi feito o clube. O pessoal que passa ali hoje nem imagina como era, mas tinha muitos bambus, não tinha? Exatamente. Muito bambu. Exatamente, os bambus ao redor, né? né? E eu tive a oportunidade de ir lá na inauguração do jogo do Ipiranga contra o Uberlândia. Olha só. 1962, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai me levou e eu tive a oportunidade, e eu virei torcedor do Ipiranga, né? Claro, né? Tem uma camisa do Ipiranga, você acredita nisso? Tem uma camisa lá do Ipiranga. Isso é uma relíquia, orgulho, né? Então o Ipiranga fez história, e eu cresci menino, torcendo pro Ipiranga. Jogou no Ipiranga, não? Não cheguei a jogar no Ipiranga, não. Eu, na verdade, futebol, o pessoal me liga muito com futebol, mas a minha ligação com futebol foi futebol de salão. Então, no futebol, né, de campo, e depois veio o society, isso eu joguei pouco. A minha fase, eu joguei muito, né, inclusive disputando campeonatos fora de Anápolis. Foi no futebol de salão, que não era nem o futsal de hoje, aquele futebol salão antigo, mesmo, com a bola pesada, aquela outra realidade. Parecia um coco, né? Exatamente. Seco. Mas me diz aí... Mas eu acompanhava o Ipiranga e torcia para o Ipiranga e acompanhava. Tivemos grandes amigos ali dentro. Exatamente. Rubens, e você, a sua casa, você, seu pai, sua mãe e quantos irmãos? Só 2 irmãos, eu e o Antônio, né? Eu e o Antônio. Meus pais, como eu disse, vieram de Goianésia. Minha mãe, a família dela, a família Ottoni, toda lá em Goianésia, inclusive só ela que saiu, depois continua lá, a maioria dos irmãos dela ainda continua lá. Minha mãe está viva ainda, né? 91 anos, graças a Deus. 91 e ágil, né? Lúcida, né? Graças a Deus. Meu pai morreu em 1999, né? 1999, morreu novo, morreu com 77 anos para hoje, né? É novo ainda. Então, morreu em 99. Mas então, filho, só eu e o Antônio. Nós viemos, como eu falei para você, nós viemos de Goianésia, eles vieram de Goianésia para dar estudo para mim, que já estava na idade escolar. Naquela época, o Antônio tinha 1 ano de idade. Nós chegamos aqui em 1961, né? Aí moramos 1 ano ali na Rua Salgado Filho, e enquanto fazia a casa, meu pai só teve condição de construir a casa lá no meio do cerrado, lá num lugar bem distante. Bem distante. Que imagina, né? Um lugar bem distante onde é o Jundiaí, o campus da UEG do Jundiaí. Imagina, né? Naquela época era a única casa, a gente tinha que andar no trieiro no meio do cerrado para sair lá na BR.
que descia, que é a atual Avenida JK de hoje. Era a BR. Então você saía no Trieiro para poder chegar na BR para ver alguma coisa. E do outro lado já tinha o Senai. A Avenida Mato Grosso também era deserta? Deserta ali. E tudo era terra, né? Onde tinha alguma coisa era tudo terra. Não havia asfalto nenhum ali acima dos trilhos, né? Onde hoje não tem mais os trilhos, mas ali tem a referência da passagem dos trilhos ali logo, né, acima ali da... Tudo chegava ali da Avenida Brasil. Foram construindo máquinas de beneficiar arroz, né? Naquela região. Hoje, Rua 1, Rua 2, Rua 3, né? Na época era assim, Rua 1, Rua 2, Rua 3. Hoje lá tudo tem nome já, cada um, mas historicamente... Para nós continua né, continua sendo, e né, ali era, já era habitado, nessa época já era habitado, mas tudo rua de terra, né? Eu vi ali asfaltar todo ali. Eu lembro da Avenida São Francisco ainda na terra, né? Pinheiro Chagas na terra ainda. Santos Dumont, né? Tudo na terra. Rubim, me diz uma coisa, cara, uma coisa curiosa, e você falou um negócio de 77 anos, tá? Eu fiquei aqui imaginando. Na nossa época, quando a pessoa tinha 40 anos, a gente falava que a pessoa era velha. Isso. Hoje eles falam também. Nós será que somos mais... será que Hoje eles falam também. Fala não também? Não se iluda também não, viu? Será que fala? Pô, cara, os caras falavam assim... Hoje eles olham para você assim, para mim assim, nem fala que é ti, não, é avô mesmo. Já não tem mais que... Ô tio, não tem nada. Mas não era interessante? Uma pessoa com 40 e poucos anos, a gente falava que a pessoa era velha. Agora a gente chega nessa idade, a gente está achando que é jovem. Não. Me diz uma coisa... Mas isso é uma verdade, né? A capacidade Você de chegou vida, a sair? A capacidade de vida aumentou. Melhorou, né? Melhorou. Eu acho as condições, né? Sim. Rapaz, a gente demorava a comer carne na nossa época quando era moleque. Melhorou muito, né? Então tem a expectativa de vida hoje do povo brasileiro aumentou muito, né? Me diz uma coisa aqui. Você chegou a sair para estudar fora? Sim, eu falei para você. Eu fiz o primário na Escola Paroquial de Santana, aí no Grupo Escolar Aplicação, e no ginásio, na época, eu fiz o ginásio no Colégio São Francisco e também 2 anos do colegial, que é o ensino médio, então, até o 2º ano. Aí o 3º ano do colegial eu fui para Brasília. Fui para Brasília para me preparar para o vestibular e fui fazer vestibular em Uberlândia, que lá é que tinha engenharia mecânica. Entendi. Em poucos lugares tinha engenharia mecânica. Aqui em Goiás não tinha, ainda na Universidade Federal. E tinha em Brasília, e mais perto, além de Brasília, tinha Uberlândia. E eu passei no vestibular lá em Uberlândia. Então, já na primeira vez, aí fui para Uberlândia, estudei lá em Uberlândia, não terminei o curso de engenharia mecânica, acabei voltando para Anápolis e aqui... muito já envolvido no movimento comunitário, no movimento de igreja. Então eu já vim mais para um trabalho, que é uma outra coisa que fez parte da minha adolescência, os grupos de jovens. Então eu voltei um pouco para esse trabalho que tinha nascido dos grupos de jovens que começaram a acontecer, que eram as comunidades eclesiais de base. Aí eu voltei e aqui em Anápolis eu fiz direito. Aqui em Anápolis eu tive a oportunidade de fazer direito e também ciências sociais. Faculdade dentro de casa, né? Exatamente. A faculdade já estava no seu quintal. Aí facilitava para poder fazer o trabalho. E aí me dediquei muito ao trabalho nos bairros, trabalho comunitário e o trabalho ligado à Igreja Católica. Você ajudou a criar vários grupos de jovens na cidade? Sim. O bairro de Lourdes, me parece que você teve uma influência grande lá. Lá no bairro de Lourdes já não foi mais nem os grupos de jovens. Lá já foi o trabalho das comunidades eclesiais de base. Eu comecei o trabalho dos grupos de jovens dentro do próprio Colégio São Francisco. E a partir daí, nós começamos a organizar grupos de jovens nas paróquias da cidade, incentivando a participação. Então, eu tive a oportunidade de fundar o grupo de jovens da paróquia de São Francisco. Esses dias até, ano passado, eles me convidaram para uma homenagem lá. 50 anos. 50, você vê? 50, foi ontem. 50 anos do grupo de jovens da comunidade de São Francisco. E eu participei da fundação. E a partir ali do São Francisco, como era São Francisco era a matriz,
nós começamos a fazer também, eu comecei a fazer os grupos de jovens nas capelas. Então, fundamos o grupo de jovens na Santa Maria de Nazaré, depois fundamos o grupo de jovens no JK, que não existia o bairro JK na época, ali existia só o convento Mãe Admirável. Então, nós fundamos lá a comunidade de jovens do Mãe Admirável. Então, porque não existia o bairro ainda, para cima ali do convento Mãe Admirável, não existia nada, era um cerrado. A gente tinha algumas casas, só existia ali, para você ter uma ideia, nessa época, que já é mais recente, né? Mas era a época minha de adolescência. Já existiu praia? Já existiu praia. Sim. Já existiu praia, existia o lar das crianças do Iron e o abrigo dos velhos. O abrigo dos velhos também já existia, o lar das crianças do Iron, o lago lá só havia o lago lá do Praia, na Lagoa do Praia Clube. E então nós fundamos o grupo de jovens lá no convento Mãe Admirável, lá dentro do convento mesmo. Maravilha. Funcionava dentro do convento Mãe Admirável, as irmãs nos davam essa oportunidade. A partir desse trabalho, na paróquia de São Francisco, no Santa Maria de Nazaré e no Mãe Admirável, nós começamos a conviver com os grupos de jovens das outras paróquias. Aí o grupo de jovens do Santana, o grupo de jovens do São Sebastião, que muito era forte, Jais, né? E aí a gente entrosava com todos eles e fomos participando. Daí nasceu um novo trabalho de igreja em Anápolis, que era das comunidades eclesiais de base. Então, fazendo o trabalho de células das comunidades eclesiais de base na periferia. Foi aí que surgiu o trabalho do bairro de Lourdes. Aí eu fui para o bairro de Lourdes, isso foi em 1977. Eu fui para lá, inclusive, numa época como essa, para preparar a comunidade, para preparar a população para o Natal. Lá eles tinham a missa uma vez por mês. Aí eu comecei a ir lá para poder ajudar na preparação para o Natal. Foi começando em outubro e para poder chegar até o Natal. E a partir dessa experiência de preparar para o Natal, eu acabei mudando para o bairro de Lourdes. Eu mudei para lá, no início de 78. E aí, com isso, nós formamos uma grande comunidade lá, um grande trabalho, que aí já não era com jovem, era com a comunidade toda, com os jovens e adultos, né? Aí tínhamos trabalho de catequese, tínhamos creche, foi um trabalho que é lembrado até hoje e é referência. Reconhece, viu? É referência. A gente conversa muito, o pessoal reconhece esse trabalho. Então nós iniciamos esse trabalho e a partir de lá essa experiência serviu de referência para trabalhos de comunidades eclesiais de base em várias cidades do Brasil. Existiam os jogos comunitários, era onde fazia a integração, né, dos jovens das comunidades. Hoje não existe isso, né, rapaz? Mas era bacana que a gente se conhecia, o pessoal da Vila Formosa conhecia o pessoal do bairro São Joaquim, o pessoal do bairro São Joaquim, São José, e o pessoal ia para bairro de Lourdes. Enfim, a gente tinha uma integração enorme. O esporte, a cultura e o lazer têm um papel muito importante, né, na preparação das pessoas. Sim. No resgate da cidadania e até hoje, né, joga um papel importante. A questão é que hoje tem muitas oportunidades, né, tem outras facilidades, tem outras formas de cultura, de esporte, de lazer. Naquela época não. Naquela época as oportunidades e as possibilidades eram muito limitadas, né? Nós falamos aqui que na década de 70, década de 80, eram poucas as quadras de esporte na cidade de Anápolis. Então, as opções eram muito limitadas. Então, os jogos comunitários, eles cumpriam um papel importantíssimo de integração, de animação, né? Tinha handball, e eram muito bem organizados, né? Bem organizados. Né? E nessa época também, do ponto de vista da cidade, os Jogos da Primavera cumpriam um papel muito importante, né? Mais do que cumpre hoje, né? Então eram jogos que tinham um papel fundamental na comunidade. Então, naquela época, tinha um impacto muito grande na formação da nossa juventude. E é interessante, Rubens, que a gente lembra que tinha também festivais de música mensagem, né? Tinha. Era bacana, a gente, dentro da igreja,
surgiam pessoas com as qualidades imensas, que cantavam, se apresentavam. Hoje a gente não vê mais essa animação. Tem iniciativas, né? A gente vê, e eu acho que esse é o grande desafio hoje do poder público, é poder criar as oportunidades para que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens tenham acesso a ações culturais de qualidade, ações culturais que contribuam na sua evolução como pessoa. Hoje isso é papel do poder público. Naquela época, isso era feito de maneira artesanal, feita ou por iniciativa das igrejas, ou de alguma associação, ou de uma escola, né? Hoje tem que ser papel, uma necessidade que o poder público, municipal, estadual, federal, cumpra esse papel de garantir políticas públicas, garantir os recursos, inclusive, para que os festivais de cultura aconteçam com oportunidades para as pessoas de maneira descentralizada na área da cultura, seja teatro, seja música, como você falou, seja poesia. Mas os festivais, hoje é importante que o poder público ele incentive, trazendo os recursos necessários. Voltar aqui uma curiosidade. Você, quando era jovem, garoto e tal, grupo de jovens e tal, mas você curtiu o coreto? Disse que tinha um coreto em Anápolis, que era muito bom, o pessoal ia muito. Você chegou aí? Viu os cantores lá? Tal? Isso fazia parte, né? Fez parte da história de Anápolis e foi mudando muito rapidamente. Mas você frequentava? Não, frequentava pouco. Né? Isso aí eu conhecia, né? Mas não tive a oportunidade, assim, não era... Não era a sua praia? Não era o dia a dia meu, né? Mas de curiosidade, sim, né? Participava. Mas, como você estava dizendo, havia muitas iniciativas espontâneas numa época onde não havia incentivo financeiro, não tinha apoio financeiro, mas as pessoas faziam pela criatividade. Né? Aí os festivais de música sertaneja, as rádios puxavam, faziam também, as rádios tinham programas ao vivo. Auditório, né? As rádios tinham programa ao vivo, a Rádio Carajá ali na esquina da Praça Bom Jesus, ali na Barão de Cotegipe. Não, na Barão do Rio Branco, na esquina com o Engenheiro Portela. A Rádio Carajá era ali. Era ali e tinha auditório. E tinha programas ao vivo, no auditório. Então, as pessoas, a comunidade ia para lá. Participar. Lá no auditório para participar. Aí tinha, às vezes, uns prêmios, tinha alguma oportunidade das pessoas falarem, né? Tinha algum sorteio, mas tinha lá as duplas sertanejas, os cantores, dava oportunidade para o pessoal que estava começando a poder cantar. As rádios faziam isso, quer dizer, é uma outra época, né? Uma outra visão. Hoje, no auge da rede social, é claro que as coisas trabalham, o lazer, a cultura, ela se apresenta de uma outra maneira. Quando você foi para Uberlândia, estudando Uberlândia, na época era um centro, né, educacional. Sim. Hoje é a Universidade Federal, lá é a Universidade Federal. Na época já era uma faculdade federal, por isso que eu fui para lá, porque era uma faculdade pública, não pagava, né? Então foi lá que eu fui fazer o curso de engenharia, mas na época era a faculdade de engenharia. Hoje lá é a Universidade Federal de Uberlândia, é a UF, uma universidade respeitadíssima no Brasil. E você, e o Antônio já é bem mais jovem? O Antônio tem 4 anos mais novo. Né? Então, 4 anos mais novo, ele também participou dessas coisas que eu participei. Porque 4 anos não é muita diferença, né? Então, conviveu quase com a mesma realidade. É claro que tomando rumos diferentes. Eu saí para estudar fora, ele ficou aqui, fez faculdade de odontologia aqui mesmo na cidade. Depois ele saiu para fazer especialização, essas coisas, mas o curso de graduação ele fez aqui em Anápolis, né? E eu tive que me afastar um pouco da cidade, mas depois eu voltei para cá e continuamos o trabalho. E como surgiu o Rubens Ottoni, comerciante e depois político? Na realidade foi da minha vinda de Uberlândia. Quando eu vim de Uberlândia, já com a visão
um ideal de poder me dedicar a esse trabalho mais da periferia, de ajudar as pessoas, de poder... E esse foi muito assim, uma visão trabalhada pelo trabalho da igreja, né? Muito ligado à visão e pensamento de São Francisco de Assis, né? Então todo esse trabalho de poder se dedicar às pessoas mais necessitadas, às pessoas pobres, isso foi nos levando para esse trabalho na periferia. Foi por isso que a gente já fazia o trabalho no grupo de jovens, de repente fomos fazendo o trabalho para os bairros mais periféricos e de repente já estavam lá no bairro de Lourdes fazendo um trabalho, não apenas fazendo o trabalho de um grupo de jovens, mas morando no lugar e já discutindo com a população as suas necessidades, aquilo que a população precisava. Esse foi um caminho que acabou encaminhando para o trabalho político. Mas eu diria a você, aqui, né, para você, assim, confessando para você, na minha família não tinha nenhuma tradição política. Quem começou a primeira atividade minha, a atividade política na nossa família, fui eu. Nunca houve. E na minha cabeça não havia nenhum relacionamento com a política e, inclusive, havia até uma certa crítica à atividade política, né? Isso existia. O que agora eu às vezes até na época não conseguia perceber tanto, mas o que acabou me fazendo enveredar também, ligando o trabalho social que se fazia, o trabalho religioso, e chegando já ao trabalho da opção de fazer política, foi a mudança da mentalidade na igreja em Anápolis. Houve um momento que esse trabalho que nós fazíamos nas comunidades eclesiais de base, eles não foram mais... Foi um trabalho, não foi só o meu, mas de várias outras lideranças, não foi vista como prioridade. Tanto é verdade que muitos padres, muitas freiras, muitas irmãs, muitas lideranças, inclusive, saíram da cidade, foram para outros lugares. Eu, como não tinha como sair, porque eu morava aqui, eu continuei meu trabalho da igreja, nunca me afastei do trabalho da igreja, mas aí tive a oportunidade de poder, digamos assim, essa energia e essa disposição de poder servir, eu encontrei no trabalho também da atividade política uma oportunidade de somar as duas coisas, continuar com o trabalho da igreja, mas ter a oportunidade de dar vazão a essa vontade de servir as pessoas, de ajudar os pobres, de ajudar os mais necessitados, você pudesse ter um espaço para isso, e o espaço da política, ele se apresentou como essa oportunidade, e deu certo. Você se casou em que ano? Eu casei lá no bairro de Lourdes. Quando eu mudei para o bairro de Lourdes mudei para o bairro de Lourdes em 78, no início de 78, para fazer o trabalho das comunidades eclesiais de base, e já em novembro eu me casei e moramos lá no bairro de Lourdes e formamos uma comunidade lá no bairro de Lourdes com várias outras lideranças, vários outros jovens, porque nós éramos jovens nessa época. Nessa época eu tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. Casou jovem. Então, nós com outras lideranças também jovens, nós formamos uma comunidade que fazia o trabalho ali em todo o bairro, com todas as famílias do bairro. Um trabalho de evangelização, de reuniões, celebrações todos os dias nas casas para poder chegar no domingo. Hoje tem o SCC, né? Antes não era, tinha outro nome, né? E aí tinha essas atividades que a própria diocese coordenava, mas lá nós fazíamos um trabalho mais direcionado, que era um trabalho ligado à paróquia de São Francisco de Assis. Aquela época você acha que a igreja era mais caridosa? Existia mais caridade dentro da igreja? Não, eu acho que existe caridade hoje. O que eu acho, todos os momentos existem, porque assim, a vontade de servir, de ajudar as pessoas, na verdade não está dentro da igreja, está dentro das pessoas, né? Está dentro das pessoas. Então, independente da orientação de uma determinada época, que tal igreja tem ou não, isso vale para a igreja católica, para a igreja evangélica, né, para qualquer denominação, mas a orientação que é passada de maneira oficial, ela é uma coisa, a outra é o que existe dentro das pessoas. Então, o que vale mesmo são as pessoas. E hoje tem pessoas, né, que têm esse espírito de servir, a gente encontra. Agora, esse é um grande desafio. O desafio de trabalhar o mundo de hoje para que o mundo de hoje seja um mundo fraterno, seja um mundo solidário, bacana, né? Isso. Seja um mundo preocupado
de garantir cidadania para as pessoas, garantir dignidade para as pessoas, para que todas as pessoas possam viver, né? Viver com harmonia, poder crescer sua família com dignidade. Eu vejo que esse é o desafio que nós temos no mundo de hoje, porque infelizmente com tanta mensagem que chega, porque a rede social aumentou o número de informações, e no aumento das informações, naturalmente, aparecem informações negativas também. Então, de repente, você acaba sendo tragado por ideias que incentivam a violência, que incentivam a intolerância, que incentivam o ódio. E isso é muito ruim para as pessoas, é ruim para o mundo, né? Você conviver num mundo onde a violência predomina, a intolerância predomina, você não respeita o que é a outra pessoa, porque a outra pessoa pensa diferente de você, você já enxerga aquela pessoa como inimiga e você quer agredi-la, né? Porque você sabe que ela pensa diferente em você em alguma coisa. Pode ser na política, mas às vezes não é nem na política, é no futebol, ou às vezes porque é de uma outra igreja diferente, você já vê... Eu vi a pessoa diferente, ou porque ela tem uma opção de vida diferente, aí você acaba agredindo a pessoa na rua porque ela tem uma opção de vida diferente. Eu acho que isso aí não faz bem para o nosso mundo, não faz bem para as pessoas. Então, eu vejo muito isso. Nós precisamos trabalhar a tolerância, trabalhar a humanidade, trabalhar o sentimento de solidariedade, de nos dedicarmos, de servir as pessoas para que todos possam viver em plenitude, que é isso que está, né, naquilo que é previsto para a gente poder vivenciar, viver e viver em plenitude. Quantos filhos o Rubens Ottoni tem? 2 filhas. 2 filhas. Né? 2 filhas que nasceram também lá no bairro de Lourdes, no nosso trabalho de lá, né? Nelma Cecília e a Liana, né? Todas as duas já, né? Já formadas, tem já netos? Casadas, tem 4 netos. 4 né? netos. Qual é o nome dos netos? 3 netas e um neto. Minha filha mais nova mora em Brasília e ela trabalha em Brasília na UNB, né? Ela é concursada da UNB, da educação, da área da saúde, ela é fisioterapeuta e entrou na área da educação e é professora lá na UNB. E os netos, qual é o nome deles? Nós temos da Nelma, eu tenho da Nelma, a Nelma é a mais velha, certo. E a filha mais velha casou depois. A filha mais nova casou primeiro. Né? Então, da filha mais nova, eu tenho 2 netas, né? A Luísa e a Laura, que hoje já estão em Brasília e estudam, todas as duas, já uma com 11 anos, a outra com 7 anos. E aqui da Nelma, que é a mais velha, mas casou depois, eu tenho um casal, que é a Helena e o Lucas. Então, é um casal que ela tem aqui. Helena e Lucas. E esses moram aqui em Anápolis. Né? A Nelma mora em Anápolis e ela é advogada e é concursada do TRT. Então, trabalha no TRT e trabalha aqui em Anápolis. Ela está em Anápolis. E a Liana trabalha em Brasília, na UNB. Então, o Rubens Ottoni hoje, se pudesse deixar uma mensagem, pudesse não, você vai deixar, né? Desculpa, mas o Rubens Ottoni hoje, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os seus netos, como se fossem os netos de todos nós, como eu tenho os meus, que mensagem você deixaria para os netos hoje? Olha, eu diria para você, e eu tenho sempre falado isso, em muitos lugares as pessoas me perguntam, até porque as pessoas sabem a nossa origem, a minha origem, do nosso trabalho, no trabalho na base, da vontade sincera de poder servir, de poder fazer o melhor, porque você sabe, a atividade política é uma atividade muito desgastada, né, desacreditada, e às vezes até com certo preconceito também, as pessoas olham assim, né, com a visão assim, muito negativa. Mas as pessoas que nos conhecem sabem que, além do Rubens que está na política, existe um Rubens que vai muito mais além, que é esse que vem do trabalho de servir as pessoas, do trabalho de poder ajudar as pessoas com dignidade. Então, as pessoas, às vezes, nos lugares que eu vou, as pessoas sempre me perguntam qual a mensagem que você poderia deixar para frente, porque eles sabem de onde que a gente veio, onde que a gente veio, né?
E eu sempre digo o seguinte, a mensagem que eu gosto sempre de deixar é uma mensagem de esperança, que eu digo mais do que esperança, de certeza que nós podemos fazer mais e melhor para ajudar as pessoas. Quanto mais o mundo avança do ponto de vista da modernização, da ciência, das oportunidades, mais a gente precisa também evoluir no nosso sentimento de servir as pessoas. Então, a mensagem que eu sempre preocupo deixar, e isso sempre tentei passar para as minhas filhas, e é uma mensagem que eu tento passar para todos, como você disse, a partir dos netos, mas para toda a comunidade, é podermos semear a vontade de servir, de poder ajudar as pessoas. A melhor maneira de você construir a sua alegria, a sua felicidade, é poder ver essa alegria, essa felicidade estampada no rosto das outras pessoas, né? Então essa é a mensagem que eu tento deixar para que as pessoas possam viver dessa maneira. Com isso, nós vamos deixar de lado aqueles que incentivam a violência, a intolerância, o preconceito, o ódio. Isso não nos ajuda em nada. Nós precisamos incentivar servir, as pessoas servirem aos outros, ajudar as pessoas, incentivar o sentimento de solidariedade, de amizade, de fraternidade entre as pessoas. Eu te acompanho através dos canais do Legislativo Federal e hoje eu estou de frente com alguém diferente, cara. Eu estou de frente de um cidadão. Obrigado. Você que nos acompanha todos os dias, hoje nós tivemos aqui uma aula, né, de cidadania com o Rubens Ottoni. Obrigado, Rubi. Que Deus te abençoe, te traga muita paz, muita luz. Que Deus te abençoe sempre. Gostaria de ficar o dia todo aqui com você, cara, conversando, falando, mas infelizmente o tempo é o que nós queremos, mas menos sabemos usar. Que Deus te abençoe no seu trabalho, na sua caminhada. Muito grato a você pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder estar aqui. Um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado a você. A gente volta ainda hoje aqui no canal. Você esteve no 7 Minutos, livro aberto, o Pod 7 aqui do Estúdio Sigma.